Olá a todos. Hoje não temos ninguém presente, provavelmente por causa do frio, né? Vocês fugiram do frio, né? Tudo bem, parabéns para vocês. Que bom que vocês podem fazer isso e assistir depois. Bom, meu nome é Gelson, então eu sou o tutor da disciplina de empreendedorismo. Estou iniciando aqui a terceira live do curso de empreendedorismo de vocês, a aula da disciplina de empreendedorismo. Lembrando que ela vai ficar gravada, essa live, né? Vocês vão poder assistir mais tarde. Aqueles velhos avisos, né, de sempre. Então, a nossa última live vai acontecer no dia 6 de junho. Tá bem? Então, dia 6 de junho acontece a nossa última live. Vocês vão ter atividade avaliativa do primeiro bimestre, já fizeram, né, 18/4, já está aberta para vocês fazerem, né, abriu no dia 18/4 e vai ficar até dia 20/6, não deixe para a última hora. A atividade avaliativa do segundo bimestre, ela vai abrir no dia 20/6 e fecha no dia 20/6. Então, lembrem que vocês vão ter essa atividade apenas um dia para fazer, 24 horas, né? Então, se deixarem para a última hora, as duas, aí pode não dar tempo, né? O fórum de debate ele já abriu no dia 19/4 e vai até dia 20/6. Está rolando o debate, então vocês podem comentar algumas coisas lá. Lembrando que a atividade avaliativa do primeiro e segundo bimestre ela é online, mas a avaliação global vai ser presencial no dia 22/6, tá bem? Então, vejam certinho essa data, porque vai ser presencial lá na Uniandrade. E quem não conseguir nota 7 vai ter que fazer o exame final no dia 6/7, também no modelo presencial. Né? Então, fique atento a essas datas. Ok? Vamos lá, então, para a nossa live. Eu marquei alguns itens que eu vi que são mais cobrados lá nos exercícios, né, das atividades. Não sei quais são os exercícios que vocês vão fazer, porque ela vai, a gente chama de forma randômica, né, sempre vai mudando os exercícios, mas eu verifiquei alguns e aí fui marcando em vermelho para que você, vermelho mais escuro aí para que vocês pudessem observar, né, essas, vamos dizer assim, dicas, né, entre aspas aí, dicas para que vocês possam visualizar algumas coisas e facilitar os estudos de vocês, tá? Não sei o que vai ser cobrado nas avaliações lá no final, né? Então não posso dar dica nenhuma, mas imagino que seja semelhante às atividades avaliativas aí. Então, fiquem bastante atentos a essas partes que estão marcadas em vermelho. Algumas vezes eu marquei em vermelho apenas para chamar atenção mesmo, né? Mas muitas delas é para prestar atenção aí para a prova. Né? Vamos lá, então. Dimensões contemporâneas do mercado de trabalho. O que está acontecendo hoje, né? O que o empreendedorismo hoje precisa para o mercado de trabalho, né? Se pararmos para pensar no mercado de trabalho hoje, no seu funcionamento, podemos dizer que ele está com o modo turbo e extremamente ativado, né? Acho que usando 3 motores, está que nem locomotiva de trem, né? Três máquinas em um modelo turbo. Está mudando constantemente, né? O problema é que a maioria dos profissionais não estão preparados e não estão no modo turbo. Né? Então, enquanto o mercado de trabalho está aí com 3 máquinas no modo turbo, o profissional está andando de Fusquinha e o Fusquinha está falhando ainda, né? Então, o profissional tem que se adaptar ao que o mercado de trabalho está exigindo, tá bem? Então, nessa fase 3, gente, a gente vai explorar os profissionais e os aspectos que envolvem questões psicológicas e emocionais. Então, muitas vezes o profissional até está preparado, tem um estudo tá adequado ao que o mercado de trabalho precisa, mas a psicologia dele, né, o emocional dele não está preparado, não consegue acompanhar as cobranças e exigências que o mercado faz. Né? E a Covid-19 deixou bem claro que a vida profissional está ligada diretamente à vida pessoal e ao emocional, né? Então, com a chegada desse Covid-19 aí em 2020, transformou muita coisa na nossa vida, né? Mudou muita coisa. Nós, professores, sofremos um monte, vocês, profissionais, também. Aluno também sofreu um monte, né? A aula presencial passou a ser agora remota, então foi uma transformação
grandiosa que aconteceu aí, não foi, nós não somos exclusivos, né, no mundo todo, né. Então as empresas, né, passaram a entrar em formato home office aí, né. As empresas precisam criar um planejamento e um gerenciamento que vise o bem-estar de todos os seus colaboradores, para evitar problemas emocionais e psicológicos. Então, nos últimos 2 anos, o mundo sofreu uma transformação que normalmente levaria de 15 a 20 anos, ou mais até, para se acontecer, né, para acontecer. Né, esse formato aqui de aulas lives, o formato de aula híbrida, isso aí era coisa que ia acontecer em 15 anos para frente, 20 anos para frente. E, de repente, de um dia para o outro, né, nós estávamos numa quarta-feira, 18 de março de 2020, presente na Uniandrade, e no dia 19 de março de 2020, todo mundo no modelo remoto, né? Eu, por exemplo, a minha primeira aula na quinta-feira, 19 de março, dei pelo WhatsApp, gente. Então, não sabia utilizar as plataformas, e a gente teve que aprender. Em um mês, nós estávamos já bem adaptados, né? Mas levou um certo tempo para a gente se adaptar, e o emocional é terrível, né? Eu sou coordenador de curso, tinha professor que me ligava, eu não sei o que fazer, como é que eu faço, como é que eu ligo assim, como é que eu entro nessa plataforma, e a gente, eu não sei, eu vou ter que aprender para te ensinar, e aí virou uma loucura, gente, o emocional da gente virou do avesso. Mas a gente deu jeito, conseguiu resolver, e hoje estamos aí já nos adaptando a outros modelos de ensino que estão sendo ofertados, né? Home office, que para algumas empresas em 2019 eram tratativas ou ainda uma decisão a ser pensada. Deu algum problema? Acho que está online ainda, né? Para mim aqui mostrou algum problema, mas eu acho que está tudo ok. Não travou. Então, vamos lá. Home office, que para algumas empresas em 2019 era tratativas ou ainda uma decisão a ser pensada a longo prazo, e com a pandemia se intensificou em 2020, essa realidade precisou ser implantada de um dia para o outro, né, como a gente tinha comentado. O home office criou necessidades variadas, como mobiliário necessário, comunicações remotas, gestão de equipes e performance à distância, né? Controle hierárquicos, benefícios e outras. Mas também definições políticas de legislação e de processos que estavam em pauta para serem discutidos no futuro, e o futuro chegou. Então, as empresas precisaram definir algumas coisas para hoje, né? Não dava para jogar para frente, né? Como que esses funcionários iam trabalhar? Quem não tinha computador em casa tinha que ajudar a adquirir ou enviar um computador para que eles pudessem participar do trabalho, né? Olá, tudo bem? Olá, Daniele, tudo bem? Olá, boa tarde, Tá, tudo bom? tudo bom? Eu já comecei aqui, mas vamos lá, estou no comecinho ainda, tá? Tá ok. Então, está falando aqui que o home office veio transformar a nossa vida, né? Aham. Tá bom? Mas vamos lá, então. Bom, Eu estou explicando aqui justamente não sei se você está vendo aqui, está conseguindo visualizar, né? Mas estou explicando aqui que a pandemia, né, transformou o que a gente precisava, tinha previsto aí para daqui a 15 a 20 anos, aconteceu de um dia para o outro, né? E aí as empresas precisaram se adaptar, trazendo mobiliário, trazendo benefícios, precisava administrar esse pessoal que estava em home office, como que eles iam trabalhar, né? Como que seria essa gestão deles. E também a legislação, né? Algumas leis e normas que estariam sendo discutidas no futuro precisaram ser discutidas imediatamente, né? A gente está falando até de Câmara de Deputados, né? A pandemia também alterou ou trouxe, né, novas dimensões ao mercado de trabalho, que sofreram e exigiram, né, mudanças imediatas nos recursos estruturais, como a confiança e a autonomia, né? Agora, o patrão ele sabe que o empregado está em casa trabalhando, e aí ele tem que confiar e dar autonomia para esse colaborador realmente trabalhe, né, para que ele faça as atividades em casa.
né? Uma coisa que antes ele estava ali todo dia, né? 3, 4, 5 vezes por dia, vendo o trabalhador lá sentado na sua mesa, fazendo as atividades, e de repente agora o cara está em casa, ele levanta, acorda, come, trabalha a hora que ele quer, né? Então, as empresas precisaram ter aí uma confiança e uma autonomia nesse colaborador, né? Foi algo que mudou dentro das organizações, né? As empresas, os empreendedores precisaram aceitar essa mudança, né? A mudança também impactou os colaboradores, pois quebrou a rotina de cada um deles, levando para dentro de suas casas, de suas famílias, né? Mais um integrante, que agora é o trabalho, como característica definida, né? Então, antes o trabalho era da porta para fora, e agora o trabalho passou a ser da porta para dentro, né? Se você observar aqui, eu marquei em vermelho algumas coisas mais fortes, que são coisas que eu já comentei no comecinho ali, que talvez seja importante para os exercícios, tá? Eu vi analisei alguns exercícios, né? Não das atividades avaliativas, mas os exercícios de fixação lá, e tinha algumas coisas mencionando sobre isso. Então, eu coloquei em vermelho para que vocês pudessem prestar mais atenção nesses detalhes. O colaborador precisou fortalecer suas competências como planejamento, organização e disciplina, né? São das 3 coisas que mais dificulta quando a gente está trabalhando em casa, né? Você se planejar, né? Começar no horário. Se eu começava na empresa 8 horas, eu vou começar a trabalhar 8 horas também em casa, né? Organizar. É muito fácil você falar para todo mundo, né? Fique em casa. É uma coisa muito simples, né? A minha realidade aqui, ó, eu tenho eu tenho um ático aqui, ó, vocês podem ver, tem um ático aqui em cima, ó, coloquei um pano verde aqui atrás, eu tenho meu material, tudo, minha biblioteca, tem um espaço tranquilo aqui para mim trabalhar aqui em casa. Eu subo a escada, meus cachorros não sobem, eu fico trabalhando sozinho aqui em cima, entendeu? Estou isolado. Não tenho criança pequena em casa, eu e minha esposa. Então, a minha realidade para trabalhar em casa é super tranquila, entendeu? Não tenho idoso, não moro com mais ninguém, não tenho sogra, sogro, pai, mãe, não tenho criança. Os cachorros ficam lá embaixo, eu venho para o meu escritório e trabalho. Então, para mim, é fácil falar, ó, fique em casa. Mas e a pessoa que não tem um lugar para trabalhar, não tem um computador, não tem uma mesa, né? Tem que colocar na mesa da cozinha, onde está a família comendo, criança correndo, brincando, o cachorro sobe, gato vem. É complicado essa pessoa trabalhar, se organizar, né? Ter uma organização em casa para trabalhar. Então, é muito fácil você falar para todo mundo, né? Fique em casa, né? Sendo que você tem uma realidade e não quer entender a realidade do outro, né? Então, esse trabalhador e essa organização, né? A organização agora é empresa, né? Ela precisa entender que o colaborador ele tem certa dificuldade e precisa auxiliar, né? Por isso, enviar móveis, computadores, né? Para que possa ter um planejamento, uma organização e uma disciplina adequada para que esse trabalho venha a acontecer, né? Outra coisa ainda que ninguém pensou o empreendedor nunca parou para pensar e agora com a pandemia aconteceu, são os hábitos de higiene, né? Antes você levantava, por exemplo, eu tenho meu hábito de levantar, tomar meu banho e sair para trabalhar. Como eu estou em casa, eu preciso tomar banho? Vou trabalhar com o cabelo tudo arrepiado, tudo, né, com cara de sono? Não, eu tenho lives para fazer, então não dá para trabalhar. A qualquer momento pode aparecer uma reunião, então você tem que estar um pouquinho mais adequado, não pode estar de pijama, né? Por mais que você esteja de bermuda às vezes, mas e por cima tem que estar com uma roupa mais adequada, porque você vai estar em reunião, vai estar participando de alguma coisa. Então, esses hábitos de higiene, hábitos de usar a máscara, quando você sai, né, usar a máscara, são coisas que aconteceram e no supermercado, antes o trabalhador estava ali no mercado, né, na farmácia, tranquilo, agora tem que usar máscara. São coisas que você precisa se adaptar aí, que a pandemia trouxe, né, e os empreendedores também. Aqui nós vamos ver sobre carreira e futuro, e aí eu vou comentar alguma coisa, né, que a autora Kevin, né, Kevin Kelly, em 2018, ela escreveu, né? As transformações afetariam nossas vidas desde a realidade virtual em casa até a inteligência artificial presente em tudo.
as maneiras como compramos, trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos e nos relacionamos uns com os outros serão completamente revolucionadas. Isso ela escreveu em 2018, parecia que ela estava prevendo já o que ia acontecer em 2020, né? Ela fez praticamente uma profecia aí. Mas ela estava prevendo isso para acontecer lá de 2030 para frente. Ela escreveu isso no livro dela, Inevitáveis, né? As 12 forças tecnológicas que mudarão o nosso mundo. Ela previa isso pensando em 2030, 2035, mas de repente aconteceu de uma hora para outra, né? E aí vamos pensar também aqui algumas profissões que surgiram ou vão surgir ou que estão em transformação no mercado de trabalho agora. E aí é importante que vocês ouviram que alguns exercícios colaboravam lá, por exemplo, gestor de comunidade, o que é, e ele cobrava essa função. Então, prestem bem atenção nessas tabelinhas aqui, todas essas tabelas eu coloquei, todos os exercícios, de cada 5 exercícios, 2 estava cobrando alguma coisa referente às tabelas, então, preste bastante atenção nas tabelas da fase 3 aí. Uma das profissões é a profissão de creators, né, creators, são profissionais que já estão em alta e pretendem focar nos próximos anos. São aquelas pessoas que vivem de produzir conteúdo para a internet. Isso está tão em alta no momento que você coloca no teu computador aqui. Hoje eu fui ver um patins aqui para dar para minha sobrinha. Você coloca patins. Eu tenho certeza que daqui para frente vai aparecer um monte de propaganda para mim de patins na internet. Por quê? Porque tem esse profissional, Creators, que eles ficam digitando coisa na internet, procurando. Cada vez que você clica num determinado produto, você começa a receber um monte de informação sobre isso. E, às vezes, como eu estou pretendendo comprar um patins para minha sobrinha, fica bem fácil para mim. Basta eu clicar em um e depois eu deixo correr. Eu vou comprar isso, estou pensando em comprar isso para o Dia das Crianças. Entendeu? Então, eu cliquei agora e não preciso correr atrás. Se esse profissional é um profissional bom, ele vai mandar algumas orientações boas para mim de como procurar. E aí não é o profissional que vai fazer a propaganda do produto, não é a propaganda do produto patins, e sim me informar qual que é o melhor, se é o que com botinha, sem botinha, ou de tênis, 4 rodinhas, 3 rodinhas, ele que vai esse profissional, ele é um profissional que vai me informar e me orientar sobre a melhor forma de comprar esses patins. Daí tem o assessor dele também, que está em alta, né, como é uma profissão que está em evolução, né? Depois temos o gestor de comunidade, tem o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental, acho que é uma profissão que já vem há algum tempo acontecendo, né? Desde 2010 já é uma profissão que já está no mercado aí bem consolidado, né? Engenheiro hospitalar, né, para desenvolver aparelhos de cirurgias, aparelhos que possam facilitar dentro do hospital, né? É um engenheiro hospitalar aí. Gestão hospitalar também é uma profissão que está bem alta. Gestor de resíduos, né? Eu acho que isso aí também é alguma coisa que já vinha acontecendo, já desde 2010, 2000, já é um gestor que já está acontecendo, né? Desenvolvedor de dispositivos wearables. Esse é bem interessante, ó, é aquele que desenvolve acessórios, né? Óculos, lentes, relógios. É uma profissão que está em alta agora e todo mundo está querendo pensar no seu visual e tal. Essa profissão está bem alta também. Profissional de saúde mental, né? E aí essa pandemia causou muitos problemas, a gente está discutindo isso realmente aqui nessa fase 3, é o que vai discutir, né? O emocional das pessoas, né? Então, esse profissional de saúde mental é um profissional que tá bem em alta e talvez tenha bastante futuro. E esse aqui, para finalizar, né, que ele está dando exemplo aqui, é o Walk Talker, né, que são profissionais autônomos contratados para passar um tempo com clientes idosos, mas não é o profissional que cuida de idosos, eles são de plataformas online, né, que criam dispositivos, eles criam eventos sociais, algumas coisas que esses idosos de casa possam participar e comparecer online, né? Então, esse é um profissional que está bem alto ainda, é novo no mercado, mas para quem já tem algum idoso na família, já sabe do é isso, que se trata, né? É a tecnologia que a pandemia trouxe, agora
facilitando a vida dos idosos também, né, que tinham depressão porque estavam sozinhos em casa, né, agora eles têm um acompanhamento o dia todo, de várias funções, eles podem escolher fazer o que eles quiserem, né, tem vários eventos que podem ser acessíveis a eles, né, e tem outros profissionais, aqui ele deu apenas oito exemplos, né, 9 exemplos que ele deu aqui, mas tem outros profissionais aí que estão em alta também, muita coisa está acontecendo no mercado, né, e a gente tem que ficar atento a isso. Eu lembro que eu disse para minhas turmas de engenharia, quando aconteceu a pandemia ali em 2020, falei para eles, olha, a gente vai ficar um tempo em casa, não tinha, eu pensei que a gente ia ficar 6 meses e voltava, essa era a minha ideia inicial, mas eu falei para eles, olha, vocês são engenheiros, são empreendedores, descubram uma maneira de sobreviver, né, claro, né, primeiramente tomar seus devidos cuidados, e a segunda de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é feio, não é feio você pensar em ganhar dinheiro, né, você tentar, não é usar das pessoas, mas sim criar oportunidades para que facilite a vida das pessoas. E isso vai, claro, ganhar de você. Tem muitos profissionais que criam algumas oportunidades sem pensar em dinheiro, né? Que são alguns eventos, algumas situações, né? Que você não necessariamente está pensando no dinheiro, mas muitos pensam no dinheiro. Então, é uma oportunidade de você ser empreendedor, sim. Né? Não, não é pecado e não é feio. Entendeu? O feio é você ser ganancioso, né? Humilhar as pessoas ou se aproveitar de ganhar dinheiro de quem está sofrendo ali, né? Mas você criar oportunidades para melhorar a vida das pessoas não é feio, né? E é uma forma de você ser empreendedor. E a pandemia trouxe isso para a gente, né? Bom, Professor, posso oi. só fazer um Claro. comentário? Que nem eu trabalho na área da beleza, né? Faço Uhum. unhas, sobrancelhas, várias coisas. E mesmo com a pandemia, mesmo as minhas clientes estando em casa, eu trabalhava em salão. Eu saí do salão porque fechou e comecei a trabalhar em casa. E hoje eu trabalho para mim até hoje. Não quis mais voltar para salão. E é interessante que mesmo elas em casa, sem sair, elas continuavam com a rotina de se cuidar, mesmo não saindo, porque elas estariam vendo as unhas delas, as sobrancelhas delas, entendeu? Então, Namorar. ali naquelas primeiras 3 semanas, elas ficaram meio receosas, assim, mas depois elas começaram a ver que não dava, entendeu? Porque para elas se sentirem melhor, já estavam trancadas em casa, então precisava de algo para ajudar no bem-estar delas olhar e falar, ah, minha unha tá bonita, minha sobrancelha tá bonita, entendeu? Então, eu acho interessante que para mim não tive pandemia, eu fui atrás e hoje, graças a Deus, eu trabalho para mim, eu não voltei para salão, estou super bem, assim. Eu lembro que quando começou ali em janeiro, em março de 2020, eu não, o salão que eu corto o cabelo aqui, que é pertinho de casa aqui, com o Fábio, meu amigo, ele fechou, né? Ele ficou acho que 3 meses fechado, e o meu cabelo, eu preciso cortar uma vez por mês, e o meu cabelo foi crescendo. Aí quando ele abriu o salão, eu falei para minha esposa, nós estava bem em meados do inverno, né, no frio, eu falei para ela assim, olha, eu não vou cortar o cabelo, eu vou deixar crescer, vou deixar meu cabelo crescer e tal. Nunca na minha vida deixei meu cabelo crescer, eu vou deixar crescer. E ela dava dicas para mim assim, olha, o Fábio voltou, e tal, porque ela queria, entendeu? Então, tinha uma ideia, mas ela dava dica para mim, né? Olha. É que pro homem eu acho que é mais fácil, né? Porque assim, de repente, não sei, é que, sei lá, passa uma máquina, vai dando um jeitinho, mas a mulher em si, assim, quem não consegue se autocuidar, assim, eu via que eu levava, assim, para elas, além do autocuidado, eu trabalhei, tem a parte da psicologia, né? Que eu conversava, elas tinham com quem conversar, a gente tomava um café, entendeu? Então é legal porque eu tenho um círculo de clientes muito grande, então elas não ficaram com medo de abrir a porta da casa delas, porque eu tomava todos os cuidados. Eu usava máscara, eu usava luva, eu usava protetor no pé para entrar na casa delas. Então, assim, graças a Deus, nunca passei nada para nenhuma das clientes. Vamos lá. Daniela, veja só. Isso. Você acabou de dizer uma coisa para mim que você usava protetor no pé, correto? Certo. Você usava isso no salão? Não. Sabe o E que? nem luva. E nem luva. Tá. A máscara, tudo bem, porque a máscara não foi um privilégio teu, Sim. todo mundo passou a usar. Né? Uhum. Mas a luva e o protetor no pé,
Isso chama-se empreender. Empreender, sim. Você fez um empreendedorismo, você já começou a modificar as coisas que estavam acontecendo de março de 2020 para trás, alterou isso colocando um protetor no pé. Pô, é uma coisa simples. Sim. Mas fez com que você pudesse adentrar na casa das pessoas, ser bem recebida, continuar fazendo o teu trabalho, não só o manual. Para mim, eu, homem, vejo o salão de beleza para a mulher como um quesito físico e mental. Mental. Entendeu? Porque ela vai lá, ela se solta. Não? Eu vejo a minha esposa e a minha irmã. Eu estou cortando o cabelo, raramente a gente vai junto no cortar, ela vai no salão, raramente. Mas os momentos que eu fui e elas estão lá, ou minha irmã ou minha esposa, eu percebo que elas estão contando coisas para as meninas lá, que elas nunca falaram em casa, que elas nunca comentaram comigo. Eu falei, poxa, o salão de beleza não é um local físico, ele é um local mental também. É uma terapia, com certeza. Principalmente se você já tem uma certa intimidade com a profissional, né? Então, eu acho que além do meu trabalho, que elas já conheciam e gostavam, esses quesitos que eu comecei a usar, eu divulgava no meu Instagram, falava, olha, estou atendendo com os devidos cuidados, usando bastante álcool, esterilizava a minha maleta a hora que eu chegava, passava bastante álcool. Então, assim, eu fui passando essa confiança. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei na mão, ai meu Deus, estou sem dinheiro. Não, graças a Deus. O medo que eu tinha de sair de um salão e empreender para mim, que a minha mãe falava assim, você tem que empreender para você, você tem muita cliente, você é capaz, para de dar dinheiro para dona de salão. A pandemia veio e me chutou, né? Tipo assim, ou você vai, porque você vai ficar sem trabalhar. E daí foi legal que uma atitude que eu já queria ter tomado, a pandemia me fez tomar. E você teria feito isso sem a pandemia? Não. Não? Tanto que agora, o meu objetivo pós-faculdade, que eu me formo ano que vem, é abrir o meu espaço. Criar o meu curso, abrir o meu espaço. Então, assim, eu não penso... Todo mundo agora, mas você não vai voltar para o salão, voltou ao normal. Eu falei, gente, eu tô muito bem trabalhando para mim. Então, eu não... E eu sempre tive, assim, um espírito de líder, de empreendedora, sabe? Sempre gostei muito. Então, eu não... Graças a Deus, a pandemia, para mim, assim, foi uma mudada de vida na minha vida financeira, assim, foi Show, que show. Foi bem legal. Você faz qual curso? Eu faço estética e cosmética. Você está na área mesmo, né? Sim, sim. Você tem um curso de alguma coisa de empreendedorismo no curso de estética ou só essa disciplina? Eu acho que só essa disciplina, tanto que eu quero fazer uma pós em gestão empresarial depois. Para mim melhorar, assim, sabe? Para mim saber o caminho certinho, assim. Eu gosto dessa parte. Sobre isso, tá? Dá uma olhadinha depois. Na Uniandrade tem bastante pós de gestão, tá? Ai, que legal. Eu tava vendo, eu achei bem interessante, assim. Eu fiz 2 anos de administração, não cheguei a me formar, mas eu fiz e eu gosto bastante dessa área, assim, gosto bastante. Eu acabei uma agora, mas o meu foi gestão estratégica de ensino superior, né? Ai, que legal. Voltado para o ensino superior. Eu sou mestre, mas também fiz uma pós. Na pandemia eu fiz 2 pós. Ai, que legal! Não, eu parei, eu já era para mim estar formada. Na verdade, eu tranquei minha faculdade, eu não estudava na Uniandrade, eu estudava em outra. Eu tranquei na pandemia. E aí, infelizmente, eu perdi minha mãe para o Covid. Então, assim, ano passado era para mim ter já me formado. Só que ano passado eu estava naquele primeiro ano de luto, então foi muito difícil. Aí, esse ano, eu falei, não, agora eu preciso voltar e retomar e seguir em frente. Que pena, mas nada é tarde, nunca é tarde. Faz parte, com certeza. Obrigada. Eu estava já uns 4 ou 5 anos, assim, sem estudar novamente, né? E a pandemia fez com que eu fizesse 2 pós. A minha esposa começou uma também. Que legal. Eu fiz 2. A dela é mais longa, né? Ela tá fazendo uma pós mais longa. Eu fiz 2, bem curtinha, uma média. Aí eu terminei e ela continuou estudando. Aí eu fui... Ai, que legal. Logística, estou fazendo o curso de logística também. Entendeu? Ai, que legal, é bem interessante. A gente sempre tem que estar, não pode deixar o cérebro enferrujar, né? Exatamente. Eu gosto bastante, assim, sempre de estar me especializando, né? Onde eu me destaco é isso também, que eu estou sempre fazendo curso, e as clientes falam, você sempre está com novidade, com produto novo, com não sei o quê.
Então, assim, graças a Deus eu continuei com a minha clientela, assim, sabe? Tipo, Isso é empreender. Parabéns, Daniela. obrigada. Vamos lá, então. E agora, né? O que vai ser agora, né? Não há mais como esperar que o mundo volte ao normal. Aliás, ele não vai voltar ao normal. Não vai voltar aquilo que a gente tinha de fevereiro de 2020. Nós é que precisamos de uma nova mentalidade. Nós precisamos mudar. Então, precisamos prosperar, cultivar aspectos positivos, onde geramos um ambiente de colaboração, né? Gartner, em 2010, em 2007, afirmava que o mundo do futuro, com suas ferramentas onipresentes de busca, seus robôs e demais dispositivos de informática, exigiriam capacidades que até agora têm sido meras opções, né? E isso aqui, ó, esse material que a gente está utilizando agora é algo que a gente nem imaginava em 2007, né? A não ser quem assistiu o desenho dos Jetsons, né? Que eles faziam o desenho dos Jetsons lá, eles faziam até consulta online, né? E hoje isso já existe, consulta com médico. Em alguns centros médicos estão fazendo cirurgias online, é tudo através de robô, entendeu? Então, isso já é uma realidade, já está acontecendo. Minha irmã fez uma cirurgia em janeiro agora, não foi vesícula, ela fez alguma coisa tipo vesícula, assim, um robozinho. O médico dela estava presente, mas ele estava dando aula para alunos em São Paulo e Belo Horizonte. Entendeu? Não foi uma cirurgia online, mas ele utilizou aquele momento para fazer essas aulas para os alunos dele. Então, isso é uma realidade que já existe hoje, né? Então, não tem como a gente mudar isso. Desenvolvimento de carreiras, né? Vamos ver aqui agora alguma coisa que está mudando as carreiras aí. Para desenvolver uma carreira, precisamos estar, sobretudo, preparados para tudo e tudo o que isso representa, né? Envolve muito estudo, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, conhecimento de mercado e também autoconfiança. É fato que a carreira vai sendo construída. A autoconfiança que você teve com a pandemia, né? Em vez de você se desesperar que estava desempregado, você teve uma autoconfiança, né? E aproveitou seu teu conhecimento e autoconhecimento e empreendeu, né? A pergunta o que você quer ser quando crescer, né? Que a gente eu sempre ouvi quando era pequeno, né? Então, isso vem no nosso cérebro desde pequenininho, né? O uso de técnicas para identificar qual caminho profissional poderemos escolher é muito importante, pois utiliza ferramentas, ciências e conhecimentos que serão como um diagnóstico das nossas preferências e perfil comportamental. Na nossa carreira, deveríamos ter a cognição desse processo de descoberta e contínuo acompanhamento para o desenvolvimento do nosso caminho profissional, né? A gente tem que entender que o que você quer ser quando crescer vai ser construído quando você está na adolescência, né? Enquanto você está ali enquanto criança ainda não é uma coisa muito definida, mas você já começa a pensar, mas enquanto você está no fundamental e no ensino médio, ele já começa a se formar, né? Você vai ver aqui que vai falar que o ensino médio, os últimos 3 anos ali, os últimos 2 anos é muito importante para a formação profissional, né? Para atingirmos o objetivo da realização profissional, precisamos estar preparados. E isso se dá se nos conhecermos, né? Se a gente conhecer o nosso interior, né? O primeiro passo é o autoconhecimento. Não há como se conhecer sem viver. E não há como viver sem experimentar, sem vivenciar. Você precisa sofrer na pele algumas situações para entender e se autoconhecer, né? Vivemos em uma economia competitiva, interconectada, que muda rapidamente, onde todos os profissionais envolvidos, sejam aqueles que estão contratando ou os que buscam ser contratados, precisam estar adaptados às necessidades de mercado e quanto maior o conhecimento de si mesmo, melhores serão as oportunidades. Melhorar sempre o currículo. Vai falar alguma coisinha de currículo. Lá no finalzinho vai falar de currículo, você vai ver. Todo mundo nasce empreendedor. Alguns têm a chance de liberar esse potencial, outros nunca vão ter a chance ou nunca souberão que tinham essa capacidade. Se não fosse a pandemia, você não ia, talvez nunca descobrisse, né, Daniel?
Verdade, com certeza. A pandemia te desafiou aí, né? Me desafiou. Na verdade, eu já tinha planos, assim, futuros de abrir meu espaço e tal, mas continuava no salão, né, que a gente tem aquele medo de mudança, assim: "Ai, será que eu dou o primeiro passo?". E eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de dar o passo e voltar para trás. Eu dou o passo e tem que dar certo, eu sou muito assim. É, Então, por isso que às vezes eu penso muito. Oi? planejamento é muito importante. É claro que a tua situação foi um pouco diferente, né? Foi algo que bateu na tua porta e você não tinha como fechar a porta na cara, né? Ou você tinha que Sim, fechar a porta e eu vou ter que sair, vou ter que sair. né? E Então, aí eu avaliei tudo, né, no primeiro, segundo mês, assim, eu fiz as contas, eu falei: "Gente, olha o tanto que eu dou para o salão". Falei: "Não, vou trabalhar para mim". tá certo, E aí que eu fui abrindo minha visão, né, que a minha mãe já super me incentivava, ela falava: "Filha", que bom. graças a Deus quando ela faleceu, já fazia 1 ano que eu estava trabalhando para mim super bem, ela estava bem feliz, assim, Ela bem tá realizada. muito bom, fico feliz. Continuando, então, desenvolvendo a carreira com os estudos, né? Isso é muito importante também, né? Eu trabalho e estava sem estudar e, de repente, comecei a estudar e peguei gosto pela coisa de novo. Depois de ficar quase 5 anos sem estudar, fazia algum cursinho, outro, né? Mas estudar de fazer prova, assim, né? O conhecimento geralmente é obtido através de estudos, e não apenas de graduação ou da faculdade, né? Quando buscamos compreender algo por conta própria, pesquisando e buscando informações sobre um tema, já estamos adquirindo conhecimento, né? Quando escolhemos uma carreira para seguir, é muito importante que, para além de nossa vontade e desejo, vamos ser os melhores. Tenhamos como necessidade a busca pelo conhecimento, pode ser de uma formação por cursos de extensão, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, ou treinamentos dentro da própria área ou dentro da própria organização também é algo que vale muito, né? A construção da trajetória profissional. A trajetória profissional é um caminho que construímos no decorrer de nossa vida profissional. Diz respeito às formações, cargos, empregos e atividades que tivemos que podem ser compatíveis ou não com nossas atividades profissionais, né? O mercado utiliza documentos que descrevem nossa trajetória profissional acadêmica, geralmente conhecido como currículo, né? Então, você tem um currículo, você consegue é, mostrar o que você fez, as suas competências e habilidades. Nós, professores, nós temos um currículo um pouco mais avançado que chama-se currículo Lattes, né? Existe uma plataforma que você registra o currículo e você abre um campo e lá dentro aquele campo pede as informações e você vai fornecendo. Ele é igual para todos os professores, tem um currículo Lattes igual, né? Então não tem cada um fazer um currículo. O currículo Lattes ele é igual para todos. O que muda são as competências e habilidades que você coloca lá dentro, né? Anos, épocas que você fez, tipos de curso e tal, né? A partir de 2020, novas práticas também se tornaram comuns para o recebimento da trajetória profissional. A exemplo de vídeos, currículos ou mesmo de vídeo-áudios por meio de software ou de WhatsApp. Tudo varia de acordo com as empresas e suas práticas diferentes que receberam os currículos, né? Eu lembro que no começo da Uniandrade a gente fazia aula no Meet e fazia no Zoom, e alguns faziam no OBS, cada um usava uma plataforma para fazer aula. Era uma bagunça, o aluno tinha. Porque, assim, as universidades não estavam preparadas para a pandemia, ninguém estava preparado. Não era uma questão da Uniandrade ou nossa. Cada professor se adaptou a uma melhor. Eu tentei na OBS primeiro, não me adaptei a ela e fui para o Meet. Depois descobri o Zoom, mas já estava tão acostumado no Meet que não fiquei com o Zoom, continuei no Meet mesmo, né? E aí, em julho de 2020, a Uniandrade assinou um contrato com a Google e fez e-mail para todos os professores do Gmail, né? E aí a gente adotou o Meet como nossa plataforma oficial, né? Então agora tudo na Uniandrade é através do Meet. Você pode usar qualquer outra plataforma que você tiver preferência, né? Se o professor tiver preferência, se adaptar melhor. Mas a oficial da Uniandrade é o Meet, né? Porque a Uniandrade fez uma parceria com a Google sobre isso. Então, eu lembro, na primeira aula eu fiz um WhatsApp, gente, não tinha... Tentei fazer, não conseguia, eu não sabia fazer.
É que no começo tava tudo muito novo, então assim, o Zoom, eu lembro que entrava gente que não fazia parte da aula junto, Exatamente. começaram a invadir e tal. Então, assim, ia chegar uma hora que ia ter que ter uma plataforma segura, né? Exatamente. Tinha professores que queriam gravar a aula e deixar gravada, tinha professores que não queriam gravar a aula. Foi uma briga muito grande no início lá sobre essas gravações de aulas. A Uni Andrade queria que gravasse para que alunos que não pudessem assistir, né? Porque cada um tem uma realidade. Não é porque agora você vai estar em casa que você pode assistir. Enquanto a família está jantando ali, está reunida e o aluno não tem espaço para assistir a aula, não adianta querer que o aluno assista a aula naquele horário. Ah, mas ele assiste a aula nesse horário na Uni Andrade. Mas na Uni Andrade era uma realidade, na casa dele é outra. Então, a Uni Andrade exige até hoje que a gente grave as aulas, né? E poste para os alunos que não podem assistir no momento. Mas foi um problema muito sério isso, porque alguns professores se recusavam, eles não quero gravar, eu não quero fazer parte dessa parte online, eu estou dando a minha aula agora nesse modelo, mas eu não quero gravar. E aí, quando ela assinou o Meet, que ficou alguma coisa mais pessoal e mais da organização, né, da própria Uni Andrade, aí os professores parou essa confusão de não gravar e gravar, né, porque eles sabiam que eles gravavam no Meet e disponibilizava só para os alunos mesmo, né. Poderia vazar vídeo, né, mas aí era uma questão, aí tinha uma questão do próprio professor de processar ou não, né, porque ele tinha controle sobre isso, né? Ele liberava o vídeo para quem quisesse. No começo eu também só liberava o vídeo para o aluno. Hoje eu já coloco, já cansei de ficar liberando vídeo para aluno. O que eu faço? Eu vou lá no YouTube, gravo e disponibilizo o aluno que assista se quiser. Eu não fico mais. Acabou esse problema da gente pensar, não quero que grave, entendeu? Eu não tive esse problema no começo também, né? Mas também ficava meio assim. Agora, quero mais que assistam e se tiver que falar alguma coisa que critique, a gente perdeu o medo dessas coisas, né? Cada um se adaptou e as coisas mudaram, né? Eu mesma, eu tranquei a faculdade porque eu não gosto da distância. Eu gosto de estar na sala de aula naquele momento e tal. E aí agora eu voltei, daí tem essas, né, tem essa sua que é a distância do empreendedorismo. Eu estou fazendo algumas adaptações, porque eu mudei de faculdade, então tenho mais 5 adaptações para fazer que eu tenho que estudar em casa. Então, assim, hoje eu me adaptei, mas eu era uma pessoa contra. Eu falava, não vou fazer a distância, não tô aprendendo nada, ainda mais estética. Falei, não vou fazer, porque eu fiz 1 ano e meio tudo presencial, né, antes da pandemia. Então, para mim, foi assustador. Eu falei, vou trancar, que daqui a pouco passa a pandemia. Não, e outra coisa, essa disciplina empreendedorismo, ela sempre foi em AD. Sempre foi. Lá na Tuiuti também era. Fazia parte dos 20%, hoje faz parte dos 40% das disciplinas que pode ser, né? Que o MEC liberou 40% agora. Sim. Ela faz parte desses 40% EAD, só que não tinha vídeo, não tinha nada, não tinha Não. essas Você lives. tinha Ela que era estudar EAD sozinho, fazer as sozinho. atividades e pronto. O tutor era um tutor que era no nome só, né? Agora não, agora tem essa, mesmo sendo remota, vamos dizer assim, né, EAD, ela conseguiu aproximar o aluno. Por mais que os outros colegas não estejam assistindo, eu tenho acho que 80 alunos nessa disciplina. Por mais que eles não estão assistindo agora, eles vão poder assistir depois, não tem problema. Eu consegui assistir o ao vivo hoje, porque as 2 primeiras eu assisti em casa depois. Hoje bateu o horário, mas geralmente, né, não tem como, às vezes está não atendendo tem cliente. como. Tô tendo clientes, isso Essa é a mesmo. grande vantagem, de você poder assistir a qualquer momento, né? Isso foi o que transformou aí, né? É verdade. Depois de encontrar uma profissão e se alocar no mercado de trabalho, é importante sempre lembrar de se especializar, né, de estar disposto a aprender novas funções dentro da organização, né, ou então buscando cursos extras também, né. Mas, pensando na questão do empreendedorismo, será que os empreendedores também é interessante continuar estudando, né? O empreendedor também precisa sim estudar. Ele não é porque ele é o chefe que ele não precisa, ou um gerente, alguma coisa, ele também precisa estudar sempre, né? Como é de conhecimento geral, um bom líder de empresas é aquele que ensina seus colaboradores e transmite seus conhecimentos. Então, mesmo que você esteja numa posição de liderança, né, ou de chefia, é necessário buscar
um autoconhecimento, um conhecimento para poder passar aos seus colaboradores, né? Planejamento de vida e planejamento de carreira. Eu vi que isso caiu bastante lá nos exercícios de atividades, entendeu? Não é de atividades, é o desafio, né? Os desafios tinham bastante desses aqui, então prestar bastante atenção nessa parte aqui dessa teoria. E aí entra bem onde a gente está enfocado na fase 3, né? A psicologia, né? E a psicologia, de maneira geral, oferece um grande aporte para a lógica de planejamento de carreira, considerando que, de maneira ampla, as práticas de orientações de carreira são largamente guiadas por diferentes teorias advindas das ciências psicológicas, né? A teoria social e cognitiva da carreira. Tinha uns 3 exercícios sobre isso, gente. Teoria social cognitiva da carreira. Então, provavelmente vai cair nas objetivas e na prova avaliativa também. Então, prestar muita atenção nessa parte aqui da fase, né? Não sei se isso aqui é a aula 13, aula 12, não vou saber a aula que é, mas é um planejamento de vida e planejamento da carreira. Acho que é na aula 12. Fala aqui, ó, de alta eficácia, né? Então, tem bastante coisa falando sobre isso, né? Uma parte significativa do desenvolvimento, do planejamento da carreira, se dá ainda na adolescência, né? Isso porque, aquilo que a gente tinha comentado, né? Isso porque é nessa fase onde o indivíduo começa a confrontar sua própria identidade, né? Contemplando-se também com a identidade profissional. É na adolescência que o sujeito começa a desenvolver uma consciência mais robusta acerca de seus interesses vocacionais, compreende aqui as realidades do campo profissional, as tarefas que se relacionam a cada campo, como também o planejamento de carreira. Essa premissa vai ao encontro da teoria social cognitiva de desenvolvimento de carreira, que, por sua vez, compreende que uma série de variáveis de cunho social, ambiental e comportamental, que em conjunto influenciam a eleição da carreira, né? Então, não é só na fase adulta que o indivíduo define qual é a carreira, ele já começa na adolescência, né? Começa a entender alguma coisa de carreira mesmo. E de um lado tem a autoeficácia, que é a crença nas capacidades de organizar e executar ações, promove expectativas quanto a resultados e tomadas em conjuntos. Ambos conciliam, promovem e reforçam o interesse por carreiras e também pelos objetivos de carreira. Nesse caso, a autoeficácia influencia as intenções de se envolver em determinadas atividades. Esse arcabouço vem de várias sociocognitivas, impulsiona ações de escolha de carreira, como, por exemplo, o planejamento da carreira, o aperfeiçoamento, que são necessários para que o sujeito, por sua vez, faça progressos em relação aos objetivos da carreira identificados. Então, essa parte que é bem complexa e preste bem atenção, leia com atenção depois essa parte toda que fala de teoria social cognitiva e de autoeficácia. Tem muito material aqui para tirar exercício. Vamos falar de exercício mesmo, de atividade, para vocês não perderem notas, né? Então, a seguir, destacam 7 insights, né, relevantes, advindos da teoria sociocognitiva, né, que desenvolve a carreira obtida por diversos estudos na área da psicologia social, né, que esse Dantas, Iazzi, Rogers desenvolveram em 2018, 2011 ainda não. Então, ó, primeiro, predisposições individuais são componentes relevantes na escolha da carreira. Pesquisas apontam, por exemplo, que traços de personalidade como neuroticismo e extroversão, a abertura e a conscienticidade influenciam significativamente nas etapas da escolha da carreira. Digamos aqui que é algo que eu não tenho como uma parte muito forte, porque é uma parte mais psicológica mesmo. Quando você vai... muitas organizações, elas, em vez de pedir, ao anunciar que estão querendo contratar alguém, ela procura uma empresa de RH especializada em psicologia. RH e psicologia, porque é essa parte que vai
identificar e atrair um colaborador que realmente seja apto para aquelas funções que eles precisam, né? São algo que envolve aqui muita parte de neurocitismo, conscienticidade, algo mais da autoanálise mesmo, né? Eu juro para vocês que essa parte é a minha parte bem fraca mesmo aí do empreendedorismo. Não sou nada psicólogo. Mas, enfim, é algo que eu quero que vocês prestem bem atenção nesses 7 itens que podem ter avaliações lá, né? Os apoios em relação às carreiras são apontados pela literatura como variáveis influentes no desenvolvimento da carreira. Nesse escopo, então, os pais, né, fazem bastante, tem bastante peso, né, bastante importância na escolha da carreira. Pesquisas apontam que 3 últimos anos da escola, né, também tem muita influência, né? Você acaba se dedicando mais a alguma matéria e você vê qual é o teu cunho mais pesado, né? Então, você está no ensino médio, você começa a se delinear aí para uma carreira que você está achando mais próxima de você. E aí você começa também com aquele aprendiz, tem um programa social, Menor Aprendiz, que facilita com que você faça estágios, né? Muitas pessoas pensam assim, o Menor Aprendiz é bom para facilitar aí o aluno tirar um dinheirinho, né? Mas não é no dinheiro, eu acho que o importante é você entrar dentro de uma organização e dentro dessa organização você ver e entender cada profissão, né? Dar oportunidade, muitos usam o Menor Aprendiz como office boy, ou então como fazedor de atividades, né? E não é isso. O Menor Aprendiz, na minha opinião, é um programa que as empresas vão mostrar várias funções dentro da organização para ele entender o que um gestor faz, o que um gestor da qualidade faz, o que um gestor de liderança, um empreendedor, um gestor de TI, o que um profissional da TI faz, o que um profissional de várias funções dentro daquela organização fazem, para que ele te entenda e ache qual a melhor, que mais se define com ele, né? Acho que é isso o importante dessa Menor Aprendiz, né? O quarto as evidências empíricas apontam para uma forte relação entre 2 mecanismos cognitivos sociais e centrais para as ações relacionadas à escolha de carreira, né? A autoeficácia e objetivos. Então, quando você tem aqui a autoeficácia e objetivos, você também pode definir a tua futura carreira, vamos dizer assim, né? Vale destacar que a literatura especializada aponta que estudantes que se percebem com mais autoeficazes tendem a perceber uma gama maior de opções possíveis para a escolha da carreira, né? Existem alguns que com 10 anos já está definido o que querem fazer, algumas pessoas, algumas crianças, né? Existe algum adolescente que está prestes a fazer o vestibular e ainda não definiu qual a carreira que ele quer, né? Então, cada um tem seu tempo também, né? Eu costumo dizer que um adolescente de 17 anos não precisa ter medo de errar, entendeu? Ele tem que ter medo de errar quando ele tiver com 60 anos. Aí ele já não pode mais optar pelo erro, ele tem que acertar sempre. Porque se ele com 60 anos definir fazer alguma coisa e ele errar, não vai ter tempo nem de dizer que ele errou, entendeu? Não é que ele vai morrer cedo, né? Mas é porque o mercado exige isso, vai exigir dele que ele se dedique 100%. Mas um adolescente de 17 anos, entrar numa faculdade com 2 anos de faculdade, não é isso que eu quero, e mudar, não é erro. Primeiro que ele não vai perder o que ele aprendeu. O que ele aprendeu é algo que ele vai levar sempre para a vida dele. Segundo, ele já tem um ponto definido que aquilo ele não quer, então ele já aprendeu algo no mercado, né, ou então ainda na escola, né, na faculdade, e ele vai conseguir acertar dali para frente. Não precisa ter medo de errar. As pessoas tendem a desenvolver maior interesse nas atividades as quais se julgam capazes, né? Tem mais eficácia, né? Ela vai tentar refazer. Eu, por exemplo, quando era pequenininho, queria ser médico. Quando eu tinha uns 12 anos, eu descobri que eu não podia ver sangue. O que eu ia fazer numa cirurgia? O que eu ia fazer como médico? Então, estudar, mesmo que eu fosse um médico clínico geral, que poucas vezes vai ver sangue na vida, mas enquanto está na faculdade, vai ter que ver sangue. Eu ia desmaiar, e daí? Não tinha como. Então, você tem que conhecer para tentar
identificar o que você vai fazer no futuro, né? E a sétima, né? Evidente que os interesses não são inexoráveis, né? Ou seja, apesar de se manterem em alguma proporção estáveis ao longo da vida, os interesses podem se modificar, né? Então, o sétimo é isso. Não tenha medo de errar, né? Você começou alguma coisa, está errado, estou com 30 anos, não é o que eu quero. Cara, tem pós, não precisa você fazer uma nova graduação, faz uma pós e muda, vai atrás de novas tecnologias, né, gente? A pandemia, eu falei para você que eu estou fazendo um curso de logística, graduação em logística hoje, né? Com a pandemia, eu comecei a fazer as pós ali estava ocioso em casa, comecei a fazer. E eu comecei a observar que tudo virou entrega, né? Você pedia comida, a gente não tinha o costume de pedir comida em casa, e de repente a gente começou a pedir, porque eu e minha esposa estávamos trabalhando em casa dia de semana, e às vezes estava em reunião, não tinha como pedir como fazer comida, e aí começamos a pedir coisa que não era normal para a gente. E a gente começou a pedir roupa, começou a pedir calçado, coisas para casa. A gente comprou um sofá via internet, que a gente não era comum, pelo menos não para nós, né? Não era uma coisa comum. E a gente começou a ver. Hoje o mundo está aberto, tudo isso envolve logística. E aí eu sou engenheiro, mas comecei a ver que a pandemia transformou a logística no mundo. Eu falei, bom, mas se eu quero fazer um curso de graduação, eu vou fazer logística. E aí entrei no curso de logística, porque eu acho que é o que está transformando o mundo aí, né? Aqui tem uma cognitivas, né? Que traz a carreira e a autoeficácia. E aqui ela está, então, experiências diretas com resultados, experiência que afetam as crenças, persuasão social e estados físicos e afetivos. Não vou entrar muito na função de cada um deles, mas para que vocês possam fazer os exercícios, entendam o que cada um delas, leio aqui, ó. Então, experiências diretas com o resultado. Denota-se aqui todo o cenário de convívio real do indivíduo com o resultado de ações, né? Que por sua vez se constitui com um tipo de indicador, né? Serve como um termômetro. Então, preste bem atenção no que cada um delas dizem, para que vocês possam fazer os exercícios lá na frente. Algo que precisa ter muito na mente, isso aqui bem claro, tá bom? Encerrando de frente a escolha de carreira, né? Encarando de frente a escolha da carreira, o profissional, então, vai ter uma perspectiva que o indivíduo tem em relação à carreira, são forjadas em uma complexa relação entre objetividade e subjetividade, que respondem a pressões do mercado. A carreira envolve, segundo o psicólogo social, o que entendemos como representação pessoal em relação a um futuro costurado como retalhos de escolhas vinculadas no presente, sendo essas, por sua vez, dependentes de um passado estruturado historicamente, né? Então, o teu passado e o que você viveu no passado vai fazer com que você visualize um novo futuro, ou uma nova carreira, ou uma mudança na carreira, ou uma nova estratégia, né? Então, vai fazer com que você encare essa escolha aí de frente mesmo, né? Tempos de mudança, fase de transição de carreira, né? Então, apesar que eles escreveram isso em 2019, né? É o que a gente está vivendo hoje, né? Algo que você não pensava que ia acontecer, está acontecendo, e a semana que vem você pode visualizar alguma coisa que você não imaginava hoje. Está correndo, a transformação está sendo muito rápida, são várias transformações ao mesmo tempo que a gente às vezes não consegue nem acompanhar, né? Então, segundo a Sherry e Sullivan, eles afirmaram o seguinte: a transição de carreira, migrar de uma carreira para outra, é um ponto relevante a ser considerado quando olhamos de forma ampla para o ciclo de tomadas de decisões, de escolhas profissionais. Contudo, ainda assim, conforme se destaca a seguir, é possível identificar
Dentro da literatura já existente, a existência de 5 distintas correntes de estudos, né? 5, vamos ver 5 aqui agora, acerca do tema de transição da carreira, que é o que eu falei para vocês aqui em cima, né? Que você vai encarar algo que você fez e está visualizando no futuro e não tenha medo de mudar, né? De mudar de carreira, mudar, ou dentro da própria carreira, tomar uma nova vertente, né? No teu caso, você trabalhava, não mudou a profissão, mas trabalhava para os outros e resolveu trabalhar para você. É uma nova vertente, é uma nova, encarando a profissão de frente, né? Então, a primeira, perspectiva do estágio de carreira. Em suma, essa perspectiva entende que as transições ocorrem à medida que o indivíduo amadurece e transita de um período de desenvolvimento para outro ao longo de sua carreira, né? Acontece isso muito com a profissão de saúde, né? O médico, ele entra o enfermeiro, o médico, ou então um plantonista, ele entra numa carreira médica e pode, com o passar do tempo, buscar outra carreira, né? Você era um clínico geral, começou a se aperfeiçoar e foi para pediatria, ou era pediatria e vai para uma urologia, sei lá, talvez estou falando aqui alguma coisa bem grosseira, né? Bem distintas umas da outra, mas nada impede que você, com o seu autoconhecimento, mude a sua carreira, né? Dentro da própria função, não deixou de ser médico, né? Tá? Perspectiva da tomada de decisão. Se no passado a automação tendia a substituir trabalhadores de colarinho azul, né, que eram o pessoal do chão de fábrica, no presente, né, então as máquinas chegaram e tomaram o emprego de quem era de chão de fábrica, né, que eram menos, digamos assim, tinham menos instruções. Hoje a tecnologia e a inteligência artificial, ela está roubando o emprego do colarinho branco, né, entendeu? Porque aqueles gestores, já existem tecnologias aí avançadas que estão substituindo os gestores, né? Na fase 2, diga. Eu tenho um exemplo também bem legal agora. Eu tenho uma cliente que ela é médica pediatra e ela fazia bastante plantão, trabalhava em hospital. E eu vi que ela estava com o uniforme da Marinha. E aí eu falei, ai, que legal, amiga, mudou? Ela falou, sim, agora eu trabalho na parte médica dentro da Marinha. Ela fez um curso, nananã, agora, esses tempos, e agora ela, achei muito legal. Eu falei, ai, que legal. Porque agora ela, na pandemia, ela conheceu um rapaz e casou que trabalha dentro do exército. E daí eu acho que ela gostou, assim, não sei, né? Na aeronáutica, não sei se é aeronáutica, marinha, alguma coisa assim. E daí acabou se jogando, assim, e deu um up, assim, mas não deixou de ser médica. Mas eu achei Então, bem legal, assim, achei bem, às vezes bem você pode bacana. mudar de profissão 100%, né? Você virou médico, foi para engenharia, pode acontecer. Aham, Mas mudar de carreira não quer dizer que você tem que ser médico e virar para engenharia. Mas sim. mesmo dentro da medicina ou dentro da engenharia, você tomar pontos diferentes, né? Mas eu achei legal que ela deu um up mesmo, né? Ela parou com Exatamente. aquela vidinha de hospital e tal, e foi para um negócio super diferente, super legal, assim, em Encarou e pouco não teve tempo, medo, né? assim, achei Isso bem é legal. normal. E não pode ter medo de fazer isso aí, né? Você tem Sim, as suas competências, encara e vamos aham, lá. Isso faz verdade. parte da realidade de muitas pessoas, né? Perspectiva de ajuste, né? Trabalhadores desprovidos de contratos de longo prazo mudam de maneira mais frequente de cargo ou mesmo de empresa, né? Porque não tem um contrato de longo prazo, então vai para onde. Isso acontece muito na construção civil, né? Acaba a obra, ele vai para outra empresa. E assim vai. Então, são perspectivas de ajustes. Perspectiva de identidade. Organizações que almejam motivar a força de trabalho devem considerar que a introdução de máquinas inteligentes pode, em alguma proporção, afetar a identidade do trabalhador, afetando assim tanto a satisfação para com o trabalho como os processos de transição de carreira. Vamos pensar uma coisa bem simples. Uma faxineira, né, de uma organização que trabalha fazendo a limpeza de uma organização, que, por ela ser uma faxineira, ela não é menos importante que o diretor. Ela tem as mesmas importâncias, porque se você vai trabalhar num ambiente, dentro de um hospital, por exemplo,
eu diria assim que, será que o médico é o mais importante? Se você está numa cirurgia ali entre a vida e a morte, o médico é importante. Mas se você vai fazer uma consulta, está com uma dorzinha, vai no médico fazer uma consulta lá para tentar fazer um exame, alguma coisa, e você chegar num ambiente extremamente sujo, infectado, o médico não é o mais importante nesse momento, é a limpeza. Então, a limpeza e a organização de um ambiente, é tão importante quanto o empreendedor, quanto o dono da empresa, quanto o médico, quanto o engenheiro, não importa o título. Então, mas se você pensar uma pessoa dessa, geralmente essas pessoas são mais simples, são desprovidas de mais conhecimentos, às vezes não tem tanto estudo. E você acaba comprando uma máquina de limpeza automatizada e dá na mão dela para ela trabalhar, essa pessoa não tem paciência, não tem conhecimento, não tem facilidade para entender como funciona essa máquina, você vai acabar criando uns transtornos nessa pessoa, vai acabar afetando a satisfação do trabalho, né? Não é que ela vai preferir fazer na vassoura, é que ela não sabe utilizar aquela máquina mais moderna e isso pode criar algumas insatisfações, né? Então, são perspectivas de identidade, né? A última aqui é a perspectiva relacional, né? Esse cenário leva os indivíduos a trabalharem com outros sujeitos mais divertidos o que, por sua vez, torna o sujeito mais propenso a ter sua carreira influenciada por colegas de trabalho de diferentes religiões, credo, culturas, raças e identidades, né? Sempre toda organização tem aquele que é mais engraçadinho, né? Aquele que é mais queridão, aquele que conta piada, que todo mundo gosta, o mais divertido. E esse pode fazer a diferença, às vezes, numa organização. Eu vou contar uma historinha para vocês bem simples. Na Copa de 58, o Brasil foi para a Suécia e levou algum grupo de jogadores e tal. Para que essa equipe fosse montada, foi contratado um médico, um psicólogo chamado, psicólogo não, um dentista chamado Mário Trigo. E enquanto a seleção brasileira estava no território nacional, esse dentista olhou todos os dentes dos atletas para que eles não tivessem nenhuma cárie, para que uma cárie hoje cientificamente é comprovado, ele prejudica o rendimento de um atleta, né? Então, todos os jogadores estavam sem problemas nenhum nos dentes, ou aquele que tinha um problema muito grave, tinha arrancado o dente e tal, mas tinha se resolvido todos os problemas dentários dos atletas. E aí eles foram para a Suécia, né? Foram de avião para a Suécia. Porém, o dentista Mário Trigo era o maior contador de piada que tinha no grupo da seleção brasileira. Isso é real, tá? Não é uma ficção. Ele era o maior contador de piada, era uma pessoa extremamente divertida. E o presidente da CBD, na época não era CBF, né, era o João Avelange, mas o chefe da delegação, quem comandou a seleção brasileira na Suécia, chamava-se Paulo Machado de Carvalho. Para quem não conhece Paulo Machado de Carvalho, ele é o fundador da TV Record, né, que depois foi vendido a outro grupo. Mas ele que fundou a TV Record. É um grande empreendedor e ele era o chefe da delegação brasileira. Ele foi chefe em 58 e 62. E aí ele tinha que dispensar o Mário Trigo, que era o dentista. Não tinha mais utilização para o dentista na Suécia. Ele não ia mais fazer tratamento dentário nos jogadores. Vai dar uma cárie durante o campeonato. Mas ele não tinha consultório na Suécia. Então não adiantava levar ele. Mas o Paulo Machado de Carvalho levou sim o Mário Trigo para que ele pudesse, nos momentos de descontração da equipe, fazer as piadinhas dele, as brincadeiras, assim como ele fazia aqui no Brasil. Lembrando que em 58 não tinha internet, não tinha celular, não tinha joguinho de videogame, né? Os jogadores não tinham. A televisão era alguma coisa muito ainda, não tinha televisão no quarto para os jogadores, no hotel acho que nem tinha televisão também. Então era uma coisa que os jogadores não tinham o que fazer. E aí, para que eles não entrassem em depressão, longe, num país que não falava a língua deles e tal, lembrando que a gente tinha Garrincha no grupo, né? Que era uma pessoa extremamente humilde, né? Realmente simples de tudo. E aí o Mário Trigo foi sim, porque ele era uma pessoa extrovertida. Ele não tinha função nenhuma na seleção brasileira, mas ele foi para a Copa. Tá? Bom,
Para elucidar melhor essas 5 perspectivas, estão aqui, ó, né, as 5, né, aqui, ó, estágio de carreira, tomada de decisão, ajuste relacional, né, e identidade. Então, as 5 aqui, premissa central e achados de emergentes. Então, dá uma olhadinha nisso aqui também, que é algo que pode pedir lá nos exercícios, tá? Não acaba mais, né, gente? Só está no final. Vivendo na grande selva, conhecendo o mercado e seus aprendizes. Na década de 90, aconteceram mudanças econômicas e políticas que alteraram fortemente o mundo de trabalho. Né? Queda do Muro de Berlim, a União Soviética morreu e surgiu a Rússia, né? Então, alguns países deixaram de ser comunistas, né? A Hungria, a Polônia. Então, o mercado de trabalho se transformou, né? Eles precisavam de gente com uma visão diferenciada, né, do capitalismo e que foram para esses países. E tudo se mudou na década de 90, a partir da década de 90. Tudo não, né? Sempre teve mudanças ao longo do mundo. Uma delas foi o que aconteceu na década de 90, que foi isso, né? Em qualquer cenário, em maior ou menor proporção, diferentes variáveis exercem efeito na escolha da carreira, né? Sendo que elas não apenas são diversas em quantidade, mas também qualitativamente complexas. Dentre os muitos fatores envolvidos em relação à decisão vocacional, pontuam-se várias variáveis de ordem psicológica, familiar, social, econômica, política e educacional. E na tabela, aqui de novo mais uma tabelinha, ó, vamos observar aqui sobre 4 possíveis tipos de situações vividas por adolescentes que estão em busca de uma carreira profissional. Né? Tem a pré-dilemática, tem a dilemática, a problemática e, por fim, a solução. Isso é algo também que eu vi lá nos exercícios. Tá? Todas as tabelas que eu coloquei aqui são tabelas que eu vi nos exercícios lá, que é bem provável que vocês precisem dar uma observada, né? Para fazer as avaliações objetivas, não precisa decorar, porque vocês vão poder consultar material, né? É online. Mas a presencial, vocês não vão poder decorar, não vão poder ter material para fazer. Então, talvez aqui uma breve análise, talvez entender bem e decorar alguma coisinha, seria importante para não tirar uma nota ruim lá na avaliação presencial, tá? Autoplanejamento caminhando no mercado. Uma série de estudos recentes apontam para o fosso entre habilidades trabalhadas na universidade e as habilidades relacionadas à empregabilidade. Muita coisa diferente, né? O que você aprende na faculdade, às vezes, não tem nada a ver com o que você vai fazer no mercado de trabalho. Às vezes, o mercado de trabalho ele é muito rápido. E se você não acompanhar, se a faculdade não acompanhar, ela fica para trás. Por isso que a cada 3 anos, dentro das universidades, a gente altera as grades curriculares, entendeu? Uma vez era a cada 5 anos, hoje é a cada 3, e eu juro para você, daqui a pouquinho vai ser a cada ano, gente. Se você todo ano não pensar em mudar as grades curriculares, o mercado de trabalho vai engolir, entendeu? Porque a transformação é muito rápida e você precisa se adaptar, senão você está colocando um profissional no mercado que não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo, né? Na tabela a seguir, delinea-se 5 formas mais comuns entre essas bases elencadas que compõem um caminho de possibilidades para se interferir no planejamento de carreira. Então, vamos lá. Ó. Informação, atividades autoadministradas, tratamento alternativa, né, deve ser o tratamento alternativo aqui, né? Consulta psicológica de grupos e consultas psicológicas individuais, né? Então, são 5 tratativas que o mercado de trabalho precisa ter para que você possa encarar ele de perceber o que você aprendeu na faculdade com o que você vai fazer dentro da tua organização, né? Mais uma tabela para baixo, né? Então, munindo-se para o combate, o mercado de trabalho está mudando de maneira radical e tais mudanças se dão de razão da transição entre a era industrial e a era da informação.
se nós estamos, é isso que ele está dizendo aqui, se a gente está num momento muito rápido, porque nós estamos deixando de ser aquela empresa que tinha 200 trabalhadores numa linha de montagem, né? Vamos pensar agora no Henry Ford, lá no 1908, né? Ele tinha uma linha de montagem com 200 trabalhadores montando os carros, e hoje você tem a mesma linha de montagem tendo apenas 8 trabalhadores. Tudo é informatizado, né? Tudo através da informação, entendeu? Então, em 100 anos, a gente tem uma mudança muito grande do que era preciso para construir um automóvel e o que precisa hoje, por exemplo, né? Então, as linhas de montagem, elas caíram mais de 90% da quantidade de pessoas, muito mais, tipo assim, 98% da capacidade pessoal, né, de força que você precisava há 100 anos atrás, é o que você precisa hoje. As máquinas fazem tudo. E se você não estiver pronto para essa realidade, está fora do mercado, né? E aí a tabela a seguir contém 3 aspectos relacionados à empregabilidade, né, que são qualidades pessoais, núcleo de competência, né, os skills, e habilidades em processos. Então, você tem uma qualidade pessoal, que é a sua autoconsciência, independência, sua facilidade de compreender e assimilar as coisas, de buscar novas informações, né? Os núcleos de competências, né, que são leituras, recuperação de informação, habilidade de linguagem, né? Você ter várias línguas, saber interpretar resolver problemas, né? E habilidades em processo, né? Você estar, digamos assim, ter experiência numa única função. Por exemplo, vou eu querer me meter no trabalho da Daniela, trabalhar com estética. Então, o meu primeiro cliente não deixa nem eu pôr a mão nele, só de ele olhar para mim, de mexer nos alicates, nos pincéis lá, ele já vai perceber, ó, não vou deixar ele nem cortar minha sobrancelha, quanto mais mexer em algo mais delicado, porque eu não tenho nem habilidade para isso. Não sei pegar uma tesourinha para cortar um cabelo. Então, é uma coisa minha. Então, cada um vai ter sua habilidade, sua experiência, né? E a Daniela também já teve algum momento que ela não sabia, ela foi aprendendo. E quer dizer que eu não vou saber fazer no futuro? Se eu começar a aprender, estudar, observar, eu posso aprender. Então, são habilidades que a gente vai adquirindo e quanto mais você tiver, mais facilidade, mais mercado você vai ter, né? Na tabela a seguir, delinea-se uma síntese de 5 domínios e pensamentos críticos, habilidades interpessoais, habilidades intrapessoais, né? Cidadania global e alfabetização midiática. Exemplo das principais habilidades e competências aqui envolvidas. Então, são pensamento crítico inovador, habilidade interpessoal, habilidades interpessoais, cidadania global e alfabetização midiática e informacional. Só dá depois para fazer os exercícios, dar uma olhadinha o que cada uma significa, para que vocês possam resolver com mais facilidade os exercícios, né? E para finalizar, gente, a gente vai chegar aqui, ó, dentre o escopo de habilidades dos profissionais do futuro, destacam-se a comunicação, que se relaciona basicamente com a capacidade de emitir e receber mensagens entre 2 ou mais indivíduos, né? O saber escutar de maneira eficaz. Hoje é muito importante você saber escutar. Veja a nossa amiga, quase psicóloga, Daniela. Se ela não souber escutar os clientes dela, ela está fora do mercado, entendeu? Porque eu, que sou homem, sei que uma mulher vai no salão de beleza não para ficar bonita, para consultar um psicólogo de graça, entendeu? E a Daniela não precisa falar nada, basta saber ouvir, entendeu? Esse é o psicólogo que essas pessoas querem. Claro que tem mulheres que aí tem um evento, elas vão lá, querem pintar o cabelo, querem fazer a unha, porque vão ter um evento, aí é diferente. Mas a maioria das vezes é apenas para ter um psicólogo de graça, não é, Daniela? Sim, então, prof, assim, para fazer, eu comecei a frequentar alguns salões para cuidar de mim, assim, sabe? Tipo, eu cuidava de mim, mas eu falei que eu queria ter o meu momento também que cuidasse de mim.
Então, assim, eu vi que 90% das pessoas, dos profissionais que nos atendem, assim, não sabem como lidar com o cliente, não sabe como conquistar, cativar um atendimento agradável. Então, assim, devido a isso, eu vi que você estava falando nas tuas outras aulas que você está criando uma plataforma que não pode divulgar no momento e tal. Então, eu tô criando assim também o meu curso, sabe? Show? Não só para ensinar ela a fazer uma unha, vamos supor. Não, eu vou ensinar o Ouvir. beabá, como você tratar o cliente, como você continuar, como você fazer um marketing. Eu quero fazer um curso diferenciado com o meu nome, assim, porque eu vi que a falta de profissionais bons, não só no trabalho, mas no atendimento, no pós-atendimento, de ir atrás. Eu mando mensagens direto para as minhas clientes delas. Ai, que bom que você mandou, estava esquecendo de marcar. Ai, que bom que você vem atrás. Ai, entendeu? Então, são pequenos detalhes que hoje pode ter milhares de profissionais como eu, mas são detalhes que Detalhes fazem a que fazem a diferença. diferença. Então, eu vou criar esse curso para formar pessoas para trabalhar para mim e pessoas também que queiram trabalhar para si também, entendeu? Então, Não esqueça de colocar esse lugar, essa coisinha bem simples aqui, ó. O saber escutar de maneira eficaz. Porque às vezes não adianta nada você ter ali alguém que está só trabalhando, fazendo uma unha muito bem feita, entendeu? A pessoa está contando alguma coisa e você está, aham. ou nem te olha, ou não. Nossa, como Não é é o ruim. que a pessoa quer. Eu tive experiência, assim, de sentar a mulher começar a fazer minha unha e só perguntar assim, que cor que você vai passar? Nem me dá boa tarde, nem bom dia, sabe? Falei, gente, é muito constrangedor, assim. Eu entendo que tem clientes que não gostam de conversar, gostam de ficar Mas caladas. aí você tem que escutar de maneira eficaz. Sim, Esse escutar é também entender que a pessoa que não quer falar, ela está falando alguma coisa. sim, Não quer falar, sim. entendeu? É alguma coisa, Porque, ela porque eu está acho que é um uma coisa. trabalho tão gostoso, assim, que você muda, sabe? Que nem você muda a unha da pessoa, você muda a sobrancelha da pessoa, você traz uma autoestima, um bem-estar. Então, o momento todo em si tem que ser agradável, não só o teu trabalho, sabe? E falta muitos profissionais com esse entendimento. Por isso que eu tô desenvolvendo um curso bem legal, assim, com o meu nome, assim, E para coloque o saber escutar de maneira eficaz como um item. um item. E, então, finalizando, as habilidades relacionadas à tomada de decisão e resolução de problemas se colocam como centrais na empregabilidade. O trabalho em equipe demanda de competências relevantes de empregabilidade, né? Você não é uma equipe porque você está ali sozinha fazendo com o teu cliente, mas às vezes você precisa. Eu já vi duas manicúrias fazendo ao mesmo tempo pé e mão de uma cliente, entendeu? Já vi isso. Porque às vezes a cliente tem pressa, você precisa, né? Ou às vezes é uma logística de vocês mesmo. Eu já vi que a minha esposa uma vez precisou, queria fazer pé e mão. E aí marcou a mão com um e o pé na outra no mesmo horário, porque era o horário que elas podiam. A que estava fazendo a mão não conseguia fazer o pé, a que estava fazendo o pé não conseguia fazer a mão. É uma questão de logística. Então você também tem que entender isso e colocar dentro da tua organização. Se você vai perder horário se você não fizer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então vai perder grana, né? Então tem que saber E trabalhar hoje o mundo gira muito rápido. muito rápido, as pessoas não têm tempo, né? Elas querem ali. Hoje, com o home office, é legal que eu atendo muitas clientes que estão ali no computador trabalhando e eu ali fazendo a unha delas, entendeu? Então, tipo, elas estão matando 2 leões de uma vez só, entendeu? Então, Tem isso isso, é legal do home office também, do meu trabalho em home office para elas. tá vendo? E era isso então. Eu vou parar a gravação. Você quer fazer mais alguma pergunta, Daniela? Parar a gravação aqui, então. Vai estar disponível para vocês, né? Então, até dia 6 na aula de